E agora, com muita alegria e prazer, nós passamos a palavra à nossa querida Anese. Que Jesus te abençoe, meu irmão. Bom dia, irmãos. É uma alegria estar de volta. E hoje eu separei um tema para nós conversarmos, que é um tema bastante recorrente no Espiritismo, principalmente nos últimos tempos, que é transição planetária, né? Então vamos conversar um pouquinho, nos próximos 45 minutos, sobre a transição planetária que nós estamos vivendo agora. Muito bem. Transição significa período intermediário. É uma estação entre dois eventos, né? É uma passagem, é uma mudança. É esse o período que nós vivemos atualmente. Significa que a Terra está passando por uma mudança para atingir um outro grau evolutivo para os seus habitantes. A Terra está crescendo na escala evolutiva dos mundos, não é? Atualmente, a velocidade dos meios de comunicação, entre eles o mais famoso de todos e o mais perigoso de todos, a internet, né, abre um leque muito grande de informações que, por falta de fontes confiáveis, contribuem para amedrontar as pessoas, né? Se nós formos procurar transição planetária na internet, nós vamos ficar malucos, se nós formos acreditar em tudo que está lá. Eles disseminam edições pinçadas das falas de pessoas responsáveis, da fala de pessoas críveis, né, na tentativa de infundir credibilidade, deixando as pessoas ainda mais desequilibradas e muito mais ansiosas quanto ao futuro. Então, vocês vão ver lá palavras pinçadas fora de contexto do Divaldo, palavras do Chico Xavier, que as pessoas confiam, mas que está pinçado de um contexto em que ele não estava dizendo aquilo. Muito bem. Então, vamos explicar desde o começo. O nosso planeta Terra foi formado há 4,5 bilhões de anos, mais ou menos. Naquele livro maravilhoso, A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, ele diz claramente que Jesus, com o cinzel da sua misericórdia, esculpiu o planeta Terra. Então, quem fez o planeta Terra foi Jesus Cristo. Há 4,5 bilhões de anos atrás, portanto, Jesus já era perfeito. 2 bilhões de anos atrás, começam a aparecer os primeiros seres vivos unicelulares, né? Aqueles selenteradozinhos que apareceram no fundo do mar, né, começam a aparecer há 2 bilhões de anos atrás. Muito bem. Os símios começam a aparecer há 7 milhões de anos atrás. Símios são todas as espécies de macacos, né, inclusive o procônsul que acabou gerando o ser humano. O Australopithecus, que é o ancestral mais antigo do ser humano, que é um macaco sem rabo, de mais ou menos 1,20 m de altura, e que andava no chão. Chama-se Australo porque foi encontrado na África do Sul. Australo, Sul. Pithecus, macaco. Então, macaco do Sul. Não era um ser humano, mas também não era inteiramente um macaco. É o primeiro protótipo do ser humano, data de 3 milhões de anos atrás. Muito bem. 1 milhão depois, surge o Homo habilis. Esse macaco já aumentou um tiquinho de tamanho e já sabia construir ferramentas, né? Principalmente ferramentas de osso e pedra. 1 milhão de anos depois, né? 3 milhões, 2 milhões, mais 1 milhão, aparece o Homo erectus. Então, já é, vamos dizer assim, um macaco totalmente ereto, e começa-se, então, as primeiras encarnações no globo terrestre. O princípio espiritual, o princípio inteligente, então, alberga-se nestes seres primeiramente. Vindos de Vênus, há 300 mil anos atrás, aparece o homem de Neandertal. Por que ele tem esse nome? Porque a sua arcada óssea foi encontrada numa caverna próximo de Nender, uma cidade da Alemanha.
ele tem um arcabouço físico totalmente diferente. Então, para cada ser que vem de fora para habitar o planeta, a natureza tem que fazer um corpo específico para ele. Nesse caso, o Neandertal. Ele era muito bravio, vivia em guerra. E ele se cruza com o Homo erectus. E há 200 mil anos atrás surge o Homo sapiens. Esse sujeito já sabia mexer com fogo, já sabia fazer fogo, né? Porque esse sujeito aqui, ó, o habilis e o erectus, sabe o que eles faziam quando precisava de fogo? Esperava cair um raio. E onde o raio caísse, fazia fogo, eles sabiam que faziam fogo, e ia uma equipe lá buscar o fogo. É difícil, né? Muito bem. Então, o Homo erectus cruzou com esse sujeito que veio de Vênus, não é? O Neandertal, e resultou no Homo sapiens. Muito bem. Aí surge o Homo sapiens sapiens, que somos nósinho. Somos nós. Com essa compleição física que nós temos hoje. Porque antes daqui, nós éramos muito mais atarracados, os braços vinham até a altura do joelho. Né? Eu não trouxe o esqueleto aqui para não aumentar muito a nossa conversa sobre isso. Né? Homo, homem, ser humano, raça humana, portanto, tá aí estão as mulheres, certo? Sapiens, sapiens, que sabe, Então, o homem que sabe, somos nós, e nós surgimos há 38 mil anos na face da Terra. Ou seja, muito pouco tempo. Entre 25 mil e 30 mil anos atrás, nós recebemos no planeta Terra, por misericórdia de Jesus, os habitantes vindos de Capela, como nós recebemos os que vieram de Vênus. E a natureza fez um corpo especial para eles. Chamou-se o homem de Cro-Magnon. Por que Cro-Magnon? Porque os seus ossos, os seus esqueletos foram encontrados primeiramente numa caverna na cidade de Cro-Magnon, na França. É um sujeito que tinha por volta de 2 metros de altura e a caixa craniana de 1,8 kg de cérebro. Então foi necessário criar um novo corpo para ele, porque nós, o Homo sapiens, nós tínhamos por volta de 1,50 entre 1,60 de altura. E o nosso cérebro tinha por volta de 1 kg, 1,2 kg. E aí o que aconteceu? Esse sujeito cruza com esse sujeito e vice-versa. No Antigo Testamento diz que as filhas dos homens cruzaram com os filhos dos anjos. São eles. E aí o que aconteceu com a nossa compleição física? Deixamos de ser naniquinhos e passamos a ter uma altura maior. O nosso cérebro passou a ter por volta de 1,5 kg. Né? Então, tudo isso é para que nós possamos evoluir. Muito bem. Até o ano 3.500, do ano 10.000 até o ano 3.500, aqui conta-se de trás para frente, nós vivemos, então, o mundo primitivo. Dessa fase do nascimento da Terra até o ano 3.500, mais ou menos, a Terra era um planeta primitivo. Um planeta onde se albergava as almas mal saídas das mãos do Criador. Né? Muito bem. A partir do ano 3.500, o período neolítico foi o período mais importante para a evolução da raça humana. Até o período neolítico, não existiam famílias. O homem era coletor. Então, a gente coletava uma coisa na natureza, acabava aqui, a gente ia para cá. E quem carregava as coisas? A mulher. O homem ia na frente para defender a tribo. Os velhos, acima de 40 anos, eram velhos e desdentados e ficavam no acampamento anterior, esperando a morte. Os mais jovens iam para outro lugar em busca de comida. Nessas andanças, olha só o que a danada da mulher fez. Ela tinha que carregar as crianças, né? E tinha que carregar tudo que eles tinham, peles e tudo que tinha. E algumas sementes que elas estavam carregando, porque quase que não carregava nada nas costas, elas deixaram cair.
E elas passaram de novo no mesmo lugar e viram que nasceu. E a mulher inventou o quê? A agricultura. E o que disse o homem? Não foi você que inventou, você que cuida. Vocês podem ir nas tribos indígenas do Mato Grosso, do norte do país, que é a mulher que planta o feijão, ela que planta a mandioca, ela que cuida da roça. Ele caça, pesca e protege. Não mudou muito. Não mudou muito. Não é? Um dia a gente pode falar mais sobre o período neolítico, que foi um período muito lindo. Período onde nasceu a família e tudo mais. Muito bem. O que separa o período neolítico desse período seguinte, que é o que nós vivemos hoje, mais ou menos no ano 3500, os sumérios descobriram o quê? A escrita. E aí, tudo vira pré-história, tudo vira mundo primitivo, daqui para frente, história. Nesse quadrante amarelo aparece o nosso Mestre Jesus Cristo no planeta Terra. E nós passamos, então, a partir do ano 3500 para cá, a ser um mundo de expiações e provas. Nós costumamos chamar de provas e expiações, mas, na verdade, expiações e provas. Porque Emmanuel diz que a maioria de nós está aqui em expiação. Né? Expiação é imposto pela justiça divina. Provas é escolha. A partir de 1857, nós iniciamos o período de transição. Então, aqui nós vivemos um mundo de expiação e provas, continuamos aqui, mas num período de transição. Esse período de transição vai culminar num tempo aqui em que nós vamos passar a ser um mundo de regeneração. Emmanuel diz que nós vamos começar a sentir os primeiros efeitos, os primeiros sinais do mundo de regeneração por volta do ano 2057. Por volta do ano 2057. Isso está no pinga-fogo. Então, a partir do mundo de regeneração, nós um dia vamos chegar a ser um mundo feliz. Né? Mas isso é expectativa futura. Então, é assim que começou a coisa. Muito bem. Existe uma profecia evangélica que foi narrada por Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelistas sinóticos. Sinótico significa que fizeram resumo, sinopse, resumo da vida do Cristo. João é o único que não faz resumo, ele não está preocupado em resumir a vida do Cristo. Muito bem. E lá diz assim, olha, vamos esmiuçar isso. Levantar-se-á nação contra nação, quando ouvirdes rumores de guerras não temais, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então a guerra, para quem já viu o livro dos Espíritos, é necessário que aconteça. Por que é necessário que aconteça? Jesus já tinha explicado antes. O escândalo é necessário, mas ai daquele por qual vai vir o escândalo. Por que Jesus diz isso? A guerra é necessária, o escândalo é necessário, por quê? Quando você deixa duas crianças de 4, 5 anos juntas e sai de perto, o que acontece daí um pouco? Alguém vai vir com a boca aberta. Não vai? Somos nós. Nós só temos 38 mil anos na face da Terra. Se Jesus piscar os olhos, a gente pula em cima do outro. Porque nós somos criancinhas espirituais. Então, nós vamos brigar. Jesus já sabia disso. Mas ai daquele que começou a briga. Não é? Muito bem. Eu coloquei aqui as principais guerras nos últimos 160 anos. Só para a gente ter uma ideia. Eu coloquei a Guerra do Paraguai, que não foi tão importante a nível mundial, mas matou 300 mil pessoas. Né? Entre essas 300 mil pessoas, 60 mil brasileiros. Quem mais morreram foram os paraguaios. O Paraguai ficou reduzido a 500 pessoas do sexo masculino. 500 homens, no país inteiro. Então, o brasileiro, o argentino e o uruguaio, quando se reúnem para matar os outros, eles são muito ferozes. Muito bem. Eu coloquei uma outra guerra aqui porque diz respeito a nós, que é a Guerra dos Canudos, onde morreram 25 mil pessoas. A gente, a Guerra dos Canudos, o negócio ali no Nordeste, 25 mil pessoas. Muito bem. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, onde morreram 18 milhões de pessoas. 18 milhões. É um pouco mais, a cidade de São Paulo tem por volta de 13 milhões de habitantes. Só o município. Um pouco mais que a cidade de São Paulo inteira. Depois nós tivemos a Guerra Civil Russa, matou 1,5 milhão.
Depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, aí sim. Aí houve 84 milhões de mortos. 84, ou seja, metade do Brasil praticamente. Né? Por que aconteceu a segunda? Porque a primeira não acabou. Foi mal terminada. Então, quando você terminar o relacionamento, termina. Porque senão acontece mais desgraça depois. Acabou, acabou. Né? Mas termina direito. Né? Por que aconteceu a segunda? Porque a primeira não tinha terminado direito. Né? Muito bem. Depois aconteceu a Revolução Comunista na China, do Mao Tse-tung, lembra? Só de fome morreram 1 milhão de pessoas. Por que vocês acham que eles comem grilo, gafanhoto, lesma, cachorro? Tem uma coisa mais nojenta ainda, que eles comem com pão, que é minhoca. Passa a minhoca na manteiga, na frigideira e passa no pão. Por quê? Morreu 1 milhão de gente de fome, nesta época aqui, Mao Tse-tung. Não é? E os outros 9 milhões e tanto morreram brigando mesmo. Não é? Guerra do Vietnã, ratatatá, lembra? Matou só 3 milhões. A Guerra do Iraque, 60 mil pessoas. E em andamento, hoje no mundo, nós temos em Israel, Ucrânia, Turquia, Angola, Arábia Saudita, Tunísia, Congo, Iraque, Paquistão, Síria, Afeganistão. Só falamos da Síria. E por que tem essas guerras todas hoje? Para descartar armamento antigo, para colocar armamento novo no mercado. Então elas são fomentadas pelas grandes nações. Né? Mudou alguma coisa aqui? Não mudou nada, gente. As guerras vão terminar? Talvez a partir de 2057 diminua um pouco. Mas nós continuamos criancinhas, e criancinhas, se você descuida, está uma batendo na carinha da outra. E aí, vamos continuar com a profecia. Falarão em meu nome e seduzirão a muitos. Cuidai que ninguém vos engane, porque se multiplicará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Isso aqui é um pastor protestante na África curando um cisto na barriga de uma mulher. E ele cura com o pé. Aqui a gente dá o passe com a mão. Não é? E não pode tocar na pessoa ainda. Lá eles curam com o pé. Olha lá que coisa delicada. Não é? E ela agradece. Olha lá. Quer ver ela agradecer? Olha ela agradecendo. Que judiação. Dá dó. Não é? Muito bem. Os cultos mais esdrúxulos que eu encontrei. Esdrúxulos significa excêntrico, que foge do centro. Eu encontrei a Assembleia de Deus do Pavio que Fumega, eu encontrei a Comunidade do Coração Reciclado, a Igreja Atual dos Últimos Dias, a Igreja Evangélica O Senhor Vê no Fim, Igreja Evangélica Jesus é Lindo e Cheiroso, existe, Igreja Pentecostal A Última Embarcação para Cristo, Igreja Pentecostal Cuspe de Cristo, tudo isso existe. E tem muito mais. Igreja não sei o quê, Jesus tem os olhos azuis e não sei o quê. Bom, em 1978, esse senhor Jim Jones, aí na América Central, matou 918 pessoas suicidas. Não é? Se suicidaram. A Porta do Céu é um culto ufologista, matou 39 membros em 97, porque eles tinham que pegar uma nave e tinha que ser em perispírito, não podia ser com corpo físico. A Igreja da Unificação do Reverendo Moon, lembra do Reverendo Moon? Eu tive um amigo, um cardiologista fenomenal, que foi cooptado por isso. A família teve que colocar detetive atrás dele, acharam o sujeito vendendo pirulito numa esquina de Curitiba. Precisaram raptar ele. E até hoje ele não ficou certo das ideias. Ele fazia diagnósticos fantásticos. Até hoje ele não ficou certo das ideias. O consultório vivia lotado. Hoje vão lá alguns corajosos. Tem a cientologia, né, que é essa seita só para artistas de Hollywood. Né, e assim por diante.
Muito bem, vamos continuar com a profecia. Mudou alguma coisa? Não mudou não, vai piorar. Tá? Vai piorar. Tem um sujeito no Brasil que diz que é Jesus Cristo. Não é? Só ele tem acho que 12 ou 15 mulheres. E todas bem jovens. Jesus não tinha nenhuma. Bom, continuemos. Na profecia evangélica diz que haverá terremotos em diversos lugares, pestes e fome, mas isso só será o começo. Vamos ver os principais sismos, os principais terremotos nos últimos 100 anos. Todos esses daí, olha. Os que mais matou foi na China, 200 mil, depois no Japão, 143 mil, depois na China de novo 200 mil, aqui no Peru, 66 mil. Eu coloquei todos os que ocorreram nos últimos 100 anos. Na Guatemala, na China de novo, 250 mil, na Indonésia, que está mais fresco na cabeça da gente, 230 mil pessoas. Eu perdi 6 colegas nesse terremoto, que eles estavam lá passando férias com as suas famílias, morreram os 6. No Haiti, 316 mil pessoas. Mudou alguma coisa nos últimos 100 anos? Não mudou não, vai continuar do mesmo jeito. Eu pensei em colocar vulcões. Também não mudou nada. Se nós formos colocar as guerras antes disso, eram muito maiores. Se a gente for ver os principais sismos antes disso, mesma coisa. Não mudou nada. Eu diria que as principais guerras não são essas que eu mostrei aí. Porque essas guerras que estão aí, o Brasil é um país abençoado. O Brasil só participou de 2 guerras que tem aí, isso consta no nosso karma coletivo como nação. Nós vamos ter que ressarcir isso. Né? Como nação. Karma coletivo como nação. Por isso eu coloquei ali. Mas as guerras que nos afastam do nosso objetivo, que é chegar aos pés de Jesus, são as guerras do dia a dia em casa. Não são essas guerras aí. Porque na rua a gente disfarça um pouco. A gente bota aquela máscara, né? De mau moço, né? E sai na rua numa boa. Mas quando a gente chega em casa, essa máscara cai, porque as pessoas dentro de casa conhecem a gente como nós somos realmente. Essas guerras é que nos afastam do nosso objetivo espiritual. Não são esses terremotos aqui que nos afastam do princípio do nosso objetivo espiritual. O Brasil é um país abençoado, não tem essas coisas não. É o único país do mundo que está em cima de uma placa tectônica com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, em cima de uma única placa tectônica. Então, quando o Brasil mexe, precisa mexer o país inteiro, e mexer 8,5 milhões de quilômetros quadrados é muita coisa. Nós não temos um único vulcão ativo. Tem uma tripa aqui do nosso lado, chamada Chile, tem 200 quilômetros de extensão por 7 mil de comprimento. Tem 1.000 vulcões ativos. 1.000. E o vulcão é uma coisa necessária, porque o centro da Terra ainda é magma, não esfriou. Então, o vulcão funciona como a válvula de pressão da panela de pressão. A válvula da panela de pressão. Precisa ter. Senão a Terra explode. É necessário ter. Que eles tenham. Não precisa vir aqui para o Brasil. Nós vivemos num país abençoado. Né? Que fique lá. Eu me lembro que estava no hotel, vi o lustre mexer, eu falei, poltergeist, uma hora dessa, vou sair correndo. Desci pelas escadas, quando eu cheguei no restaurante do hotel, eu disse, está tendo algum tremor? Ele disse, um tremblorcito muito pequeno. Muito pequeno. Um tremblor grande, caiu tudo isto na cabeça dos clientes. Que era gesso em cima. Bom, os piores tremores são as nossas raivinhas do dia a dia. Não é isso aqui não. Porque nós não vamos passar por isso. Graças a Deus. Né? São as nossas contrariedades, os nossos biquinhos do dia a dia. Criança costuma fazer bico quando não é atendido. Né? Dá chupita. Pensa que muda depois que cresce? Não. Eu quero um carro novo. Faz bico. A gente faz bico para tudo. Continua sendo bebezinho espiritual. E às vezes vai para a violência, quando a coisa não acontece do jeito que a gente quer. Vai para o grito. Essas são as guerras que nos afastam do nosso objetivo espiritual. Nosso objetivo é chegar aos pés de Jesus. Lembra? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós precisamos chegar a Ele, para que Ele nos coloque nos braços do Pai. Muito bem. Vamos lá continuar com a profecia. O sol se obscurecerá e a lua deixará de dar a sua luz.
Eu coloquei aqui, olha, que de 1901 a 2000 houve 239 eclipses solares. De 2001 a 2100 vão haver 224. Mudou alguma coisa? Mudou nada. De 1901 a 2000 houve 229 eclipses lunares. De 2001 a 2100 vão ver 230. Mudou alguma coisa? Nada. Entre os antigos, os tremores eternos, explica o professor Kardec, e o obscurecimento do Sol eram acontecimentos forçados, né, que presagiavam coisas ruins. A gente vai se deparar com isso por ocasião da morte de Jesus. A terra se fendeu, ficou escuro, veio a tempestade, o véu do templo se rasgou, né, para dizer que estava acontecendo algo muito ruim para as pessoas. Na morte de César aconteceu a mesma coisa. Relataram a mesma coisa. Em outras inúmeras circunstâncias do paganismo, relataram a mesma coisa. Né? Então é evidente que isso tudo é alegórico, esse quadro de fim de tempos. As imagens são para impressionar as inteligências mais rudes, que ainda não tinham um raciocínio lógico mais adequado. Para tocar o coração, se fazia necessário falar aos olhos, com auxílio de sinais materiais, por meio de forças de linguagem. E Jesus usou muita força de linguagem, que em português chama-se hipérbole. Eu acho o nome lindo, hipérbole. O dia que eu tiver uma filha, ela vai sair do cartório chamado hipérbole. Olha que nome bonito. Um dia eu fui registrar uma pessoa, o nome dele era Ideblaudo. Você quer pior que isso? Ideblaudo. E eu tive que assinar a carteira dele. Hipérbole é maravilhoso. Não é? Hipérbole significa um exagero de linguagem para você poder entender as coisas. Jesus disse, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Isso é hipérbole. Por quê? Porque nem ele será tão perfeito quanto Deus é perfeito. Nós podemos ser perfeitos dentro da relatividade humana. Ou seja, o mais perfeito possível dentro de um ser criado pelo ser perfeito. Mas nós nunca seremos perfeitos como Deus. Então, é uma hipérbole que Jesus aplica, né? Para que nós possamos entender melhor. Muito bem. A profecia diz assim, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. A menção de queda das estrelas do céu mostra às futuras gerações mais esclarecidas, que somos nós, que trata-se de uma alegoria, pois a gente sabe que estrela não pode cair do céu. Se estrela caísse do céu, a gente estava danado. Não é? Alguns meteoros caem por aí, mas não é assim. Não é? O Brasil nem para isso serve. É para cair meteoro grande. Eu vi um meteoro no Museu de História Natural de Nova York, que é um queijo de ferro, mais ou menos desse tamanho, que caiu em cima de um táxi. Era um meteoro, veio pegando fogo, caiu em cima de um táxi. Vocês precisam ver como é que ficou o táxi. Os astrônomos acreditam que um asteroide que foi descoberto em 2016, chamado WF9, se chocará com a Terra em 16 de fevereiro de 2017, resultando no fim da civilização atual. Isso saiu num jornal do Reino Unido, um jornal britânico, no dia 27 de janeiro de 2017. Nós estamos aqui ainda, né? Então vejam como essas coisas são sensacionalistas. Eu imagino as pessoas que leram aquilo e acreditaram nessa notícia. Que o fim da civilização ia acontecer. Começaram a se encarnar na Terra, e isso é verdade, espíritos elevados vindos do sistema de Alcione, e que se ofereceram para ajudar na evolução planetária. Eles farão muita coisa aqui, porque eles não têm débitos na Terra. Eles não têm nada a saldar, nada a pagar. Eles vêm de uma outra constelação, de uma estrela chamada Alcione, que tem 7 estrelas em volta. Tá certo? Ela fica na constelação das Três Marias. Sabe aquela constelação que a gente olha, parece que as 3 estrelas estão juntas, mas não estão. Elas estão em profundidades bem diferentes. Para o nosso olhar, parece que elas estão próximas, mas não, elas estão em profundidades diferentes, né? Da constelação de Órion. As pirâmides foram construídas exatamente dentro da mesma proporção. Muito bem. A Alcione é uma estrela gigante azul que é só 1.400 vezes maior do que o Sol.
e é orbitado por mais 7 estrelas anãs que têm esses nomes aqui. Tá? Ele está perto da Terra, ele dista só 368 anos-luz de distância. Significa que se existisse uma nave que andasse à velocidade da luz, qual a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Se existisse uma nave que andasse a 300 mil quilômetros por segundo, e eu entrasse dentro dela, eu levaria 368 anos para chegar lá. Tá certo? O Sol se aproxima de sua órbita a cada 25.625 anos. E esta aproximação se iniciou em 87 e dura 2.600 anos. Então, para fazer esse percurso aqui, o Sol, só que o Sol ele não vai sozinho. Para onde o Sol vai, nós vamos juntos, porque ele é o centro de um sistema, e nesse sistema já foram encontrados 12 planetas. Certo? Muito bem. Então, a Terra está aqui em volta. Durante 25.600 anos passa por aqui. Agora nós estamos entrando dentro da órbita da estrela Alcione, que deve ter planetas em volta dela, assim como o Sol tem também. E esse período aqui vai levar 2.160 anos. E é de lá que estão vindo, desde 1987, seres para a Terra, e se intensificou isso a partir do ano de 2010. Está no livro Transição Planetária, de Divaldo Franco. Tá certo? Se reencarnarão aqui, no planeta Terra, mais ou menos 200 mil pessoas, até o ano 2025. Isso vai fazer com que no ano 2057, mais ou menos, essas pessoas estejam no auge da sua produtividade. Mais ou menos com 30 a 40 anos de idade. E, portanto, a transformação que eles vieram fazer já vai se fazer sentir. Vamos continuar com a profecia. Quando esse dia e essa hora vai chegar, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Muito bem. Quando chegar o momento, Kardec diz que nós seremos advertidos por sinais precursores. Mas estes sinais não estarão no Sol nem nas estrelas. Esses sinais serão no estado social e nos fenômenos de ordem muito mais moral do que físico. Portanto, não esperemos que as estrelas vão se mexer no céu, que vai diminuir guerra, que vai diminuir terremoto. Não vai acontecer isso. Vive-se na Terra o momento dessa transição de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Já comentamos. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instale a justiça, o dever, a ordem e o amor. Portanto, essa revolução vai ser dentro do ser humano que vai estar habitando aqui. É o coração iluminando a mente, porque a gente acha que a mente ilumina o coração. Por isso a gente faz a criança estudar desde que nasce. Saiu da barriga da mãe, vai para a maternidade, da maternidade para a escola. Não é isso? E vai dar-lhe escola. E isso nós vamos fazer com que se desenvolva o perfil intelectual. Vai sair de lá um Einstein. Eu só quero saber se isso vai aproximar a pessoa de Jesus Cristo. Que é esse o nosso objetivo. Quem nos aproxima de Jesus Cristo não é a inteligência, é o coração. Tem um monte de burro do lado dele, mas são burros maravilhosos. Se é que a gente pode chamar Pedro, que não sabia escrever o nome, de burro. Não sabia escrever o nome, está do lado de Jesus. Ele nunca passou por uma escola na vida. A única coisa que ele sabia era pegar rede de peixe, mais nada. Então, não é o intelecto que vai nos levar próximo de Jesus. Chico Xavier diz que se a gente tivesse a mesma paciência para alimentar o corpo, a mesma paciência que nós temos para alimentar o corpo, nós tivéssemos para alimentar a alma, o mundo seria totalmente diferente. Você é mãe? Não? A senhora é mãe? Ah, tá. Para lá papá, dava muito trabalho quando era criança? Papapá. Papá. Papava bem? Mas olha só, quem que teve filhos com problema papapá? Ah, e o que a senhora fazia? Olha, aviãozinho. Não, aviãozinho não.
com muita paciência na boca, não é? Mas tem filhos que dá muito trabalho para comer, não dá? E a gente tem a missão de alimentar o corpo, porque se a gente não alimentar o corpo, a alma vai embora. Não é quando a gente morre, não é a alma que deixa o corpo, é o corpo que não permite que ela fique mais dentro dele, né? Então a gente tem que alimentar o corpo. Mas o corpo vai morrer. Mais dia, menos dia, vai para debaixo da terra. E a alma? Que nós esquecemos de alimentar. Então Chico disse, se a gente tivesse a mesma paciência, olha o aviãozinho, papa tudo para ficar mais bonito, mamãe adora você. Se a gente tivesse essa paciência para dizer, fala com a mamãe, fala com o papai, Pai nosso que está no céu, fala, repete papai. Santificado seja vosso nome, repete papai. Se a gente tivesse essa paciência para alimentar a alma, como nós temos para alimentar o corpo, o mundo seria outro. Outro dia eu fiquei emocionado ao ver uma menininha de 5 anos de idade, com os olhinhos fechados, rezando o Pai Nosso na abertura da palestra. Eu fui fazer a palestra com a voz embargada. Ela sabia, não errou nada, fechou os olhinhos, se concentrou e rezou o Pai Nosso mais lindo que eu já vi. Chico Xavier dizia que a prece de uma criança arrebenta as portas do céu. Arromba as portas do céu. Né? Então, que a gente tenha um pouco mais de paciência para alimentar a alma, porque essa que nos vai levar para o próximo de Jesus. Continuando com a profecia evangélica, Jesus diz que nesses dias espalharei os meus espíritos sobre meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Vossos jovens terão visão e vossos velhos terão sonhos. Olha o que o professor Kardec nos explica. Ele diz que há a predição inequívoca da propagação da mediunidade, que se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos, em todas as condições sociais. Mediunidade não tem classe social, não tem nada, né? Desde que a pessoa venha com essa missão de mediunidade ostensiva. É uma missão grandiosa? Aos nossos olhos, sim. Né? Mas missão, se nós formos olhar no dicionário, significa dever a cumprir. Missão é dever a cumprir. Não é nenhum privilégio, não. É também a predição da manifestação dos espíritos, porque sem os espíritos não haveria médiuns. Vai ser médium do quê? Não é? Isso acontecerá nos últimos tempos, e como nós não chegamos no fim do mundo, mas à época da sua regeneração, nós devemos entender como os últimos tempos do mundo moral. Os últimos tempos do mundo moral, desse tempo desgramado que nós vivemos hoje. Vamos falar do planeta desconhecido, que todo mundo fala disso no Espiritismo. Chico Xavier chamava de planeta chupão, né? Ele falou esse termo no Pinga Fogo. O Ramatiz, que não é espírita, chama de planeta higienizador. Por quê? Porque quem não estiver apto para continuar nesse educandário, chamado planeta Terra, vai para o educandário inferior. A gnose chama-se de Hercólobos. Se vocês forem ver isso na internet, tem coisa para dedéu. Muito cuidado. Os sumérios, aqueles que inventaram a escrita 3.500 anos antes de Cristo, chamavam de Nibiru. Eles já sabiam disso há 3.500 antes de Cristo. Eles que inventaram o relógio. Só que era meio difícil, porque não dava para andar no braço. Era de sol. Então você tinha que fazer na frente da casa, só podia ver hora de dia. Tá? E os astrônomos chamam de planeta X. Seria um planeta que estaria vindo na órbita do Sistema Solar, passaria aqui perto da Terra e voltaria para a sua órbita. Muito bem. Os cientistas estão atrás desse planeta há um bom tempo. As buscas por esse planeta levaram à descoberta de Urano em 1781. Depois, Netuno em 1846. E mais recentemente de Plutão em 1930. Lembra que Plutão não é mais planeta. Né? É planetoide porque é menor do que a Lua. Apesar dele ter Lua também, 2 luas. Isso atraiu a atenção da NASA em 85, quando foi detectado, aparentemente detectado, pelo telescópio IRAS, que foi lançado no espaço em 83. Mas aí a NASA lançou um telescópio especial para isso, o WISE, lançado em 2009 e não captou nadica de nada até 2011, quando ele foi desligado. Na dica de nada.
Segundo os sumérios, esse planeta teria o dobro do tamanho da Terra, teria 4 luas, e sua órbita entraria no sistema solar a cada 3.600 anos terrestres. Segundo alguns astrônomos independentes, ele teria passado pelo sistema solar em setembro de 2016 a 11 milhões de quilômetros da Terra. Portanto, se fosse esse o planeta chupão, já chupou o que devia chupar e já foi embora. Tá certo? Mas não foi detectado pela NASA. E é difícil alguma coisa não ser detectada pela NASA. Vamos falar dos sinais. Joana de Angelis fala dos desastres coletivos, das ondas de violência, das alterações na economia dos países. Isso nós estamos vendo. Nós estamos vendo também, segundo o Manuel Filomeno de Miranda, transtornos depressivos. Hoje, se nós internássemos todas as pessoas que sofrem de depressão, faltariam leitos na Terra. Nós tirássemos todo mundo que sofre de câncer, jogasse para fora dos hospitais, e pusesse só quem sofre de depressão, no mundo inteiro faltariam leitos na Terra. São mais de 300 mil pessoas com depressão no planeta. As drogas, e eu não falo só das drogas ilícitas, eu falo também das drogas lícitas. Qual é a diferença entre drogas lícitas e ilícitas? O imposto. Tá certo? Fumo e álcool causam tanto estrago quanto o crack, cocaína, heroína e outras zinas. Tanta coisa, mesma coisa. Só que paga imposto, 80 e tantos % de imposto, que faz com que o governo possa cuidar dessas pessoas depois, quando eles adquirirem doenças. Os outros não pagam nada, só os traficantes que lucram, por isso é combatido. Mas o estrago é o mesmo. Outro dia eu estava dando um curso de passes e a pessoa disse assim, eu dou passe na quarta, então no domingo eu posso tomar minha cervejinha, né? Aí eu disse para ele, olha, está provado, né, que em pessoas normais, abaixo de 60 anos, que têm um metabolismo normal, 48 horas depois, o álcool já saiu totalmente do organismo. O álcool é visto pelo nosso organismo como veneno. Por isso ele tem que ser metabolizado no fígado, transformado em uma outra coisa para não nos matar. Essa metabolização, com o tempo, lesa o fígado e acaba dando em cirrose. Muito bem. Se a pessoa passa dos 60 anos, o metabolismo é mais lento e leva por volta de 72 horas ou mais. Isso eu estou falando do corpo de carne, do físico. Mas passe ninguém dá com o físico. O físico tem que entrar na sala de passe, não tem outro jeito. Né? Mas o passe é dado de perispírito para perispírito. E o perispírito de quem bebeu a semana passada ainda está azul. Agora pensa comigo, é justo, Isaura, você chegar no centro espírita querendo receber fluidos bons para sair dali melhor, sentindo-se melhor, e eu te fazer aqui, te deixar sair bêbada do álcool que eu tomei semana passada, é justo. Você sabe quem vai ser responsabilizado por isso, né? Não precisa nem dizer que ela vai ser protegida. 3 ou 4 espíritos vão entrar aqui na frente para impedir que ela receba isso. E vocês já sabem quem vai ser responsabilizado por isso. Muito bem, vamos continuar aqui. Hoje não são mais as entranhas do planeta que precisam se agitar, são as da humanidade, porque não se trata de uma mudança parcial limitada a um povo. É um movimento planetário no sentido do progresso moral. Tá certo? A Terra não se transformará por meio de catástrofes ambientais para aniquilar os seres. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. A geração atual vai desaparecer gradualmente. Nós vamos morrendo aos poucos e outras pessoas virão assumir o nosso lugar. A transformação será toda de ordem moral, sem se afastar nada das leis da natureza. Vai continuar acontecendo normalmente dentro das leis da natureza. Eu coloquei aqui, olha, do ano 2000 ao ano 2014, uma média de mortes no mundo. Só para ver se aumentou ou diminuiu. No mundo morre-se mais ou menos 7,8, como não existe 0,8 pessoas, vamos botar aqui 8 pessoas por 1.000 pessoas por ano, no mundo. No Brasil, morre-se 6,54, ou seja, quase 7 pessoas por 1.000 pessoas por ano. Nós tivemos uma queda drástica aqui no ano 2003. Nós morríamos mais que o mundo, hoje nós morremos bem menos que o mundo. O que aconteceu em 2003?
Melhoria do poder econômico. As pessoas passaram a poder comprar saúde, comprar títulos como é que chama? De planos de saúde, né? Para se cuidar melhor da saúde. Só que começou a aumentar, mas ainda morremos menos que o mundo. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. A regeneração da humanidade não exige a renovação integral dos espíritos. Não precisa assumir todo mundo daqui. Basta uma modificação em suas disposições morais e nós voltaremos para cá. Jesus deixou bem claro, os mansos herdarão a terra. Os nervosinhos vão ter que ir embora. Né? Os brabinhos têm que ir embora. Pegar em arco e flecha de novo para aprender a se amansar. Né? Os mansos herdarão a terra. Ou seja, os mansos e pacíficos voltarão ao planeta Terra. A época atual é de transição. Os indivíduos de duas gerações são colocados no mesmo ponto. Né? Ou seja, o joio ainda está plantado no meio do trigo. A nova geração deve fundar, essa geração nova que está vindo aí, junto com o pessoal de outra estrela, a nova era de progresso moral, porque somente o progresso moral pode assegurar a felicidade na Terra. Não é o progresso intelectual. É o progresso do coração e não da mente que vai fazer com que nós sejamos mais felizes. Eu coloquei aqui os nascimentos do mundo, para ver se mudou alguma coisa. No mundo nasce 18,7 pessoas por 1000 por ano. No mundo. É claro que se nós levarmos em consideração países mais antigos da Europa, está muito abaixo disso. Mas aí está mundo, tá certo? Aí está a Índia e China, que é campeão mundial. Na China nasce 8 crianças por minuto. Quando o relógio fizesse um ponteirinho, mais 8. Um ponteirinho, mais 8. Tá certo? E se for menininha, coitadinha dela. No Brasil nasce 14,7 por ano por 1000. Um pouquinho menos que a média mundial. O que aconteceu, essa barriguinha aqui, vocês viram lá que diminuiu as mortes, aumentou o nascimento. Mais poder de compra para a população. Então, não mudou nada. Nós vamos continuar nascendo e morrendo do mesmo jeito. As partidas coletivas, elas não têm o único objetivo de ativar a saída de espíritos. Não é para isso que existe. Existe também para transformar mais rapidamente a disposição daqueles que ficaram. Ocorrem por fatores naturais ou então pela ação humana que não se pode controlar. As pessoas da barragem de Mariana, vocês admitem que os engenheiros sabiam que toda aquela cidade ia morrer ali na frente? Não sabiam. São fatores incontroláveis. Mas em ambos os casos atende sempre a lei de causa e efeito. Ninguém que pereceu não mereceu ir. Porque tinha alguma coisa com a lei. Porque se eu acredito que papai ajudou o meu xará Nésia a morar em Araraquara, e o outro ele colocou lá, para que ele fosse soterrado, o papai do céu não é justo. Aí eu seria mais justo que Deus, e Deus deixa de ser Deus. Né? Então, tudo tem motivo. A finalidade é auxiliar o progresso espiritual dos que partiram e daqueles que ficaram. Aqueles que partiram levam uma injeção de choque. E os que ficaram passam a ser melhor um pouquinho. São provas que proporcionam a ocasião das pessoas exercitarem inteligência, demonstrar paciência, a resignação diante da vontade de Deus, manifestando sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo. As pessoas se reúnem e mandam coisas para eles, não é? Independente do modo como nós morremos, se é em bastante gente, de forma coletiva ou de forma individual, isso encerra somente um ciclo, porque a vida continua do mesmo modo. Nós temos que levar em conta que a vida não é essa que nós temos aqui, não. Essa aqui é uma existência. A vida é do espírito. E começou há milhares de anos atrás. Isso é vida. Agora, as descidas para o mundo físico e subidas para o mundo espiritual, nós vamos fazer quantas forem necessárias para podermos nos melhorar o suficiente para nos aproximar de Jesus. Vamos fazer esse zigue-zague um monte de vezes. Mas a vida é única. Só vamos mudar o corpo físico. Tá certo? O nosso perispírito é o modelo organizador biológico. Ele é que vai moldar o nosso corpo, a nossa forma física. Tá certo? As firulas, cor do cabelo, cor da pele, gordinho, baixinho, redondinho, isso vai vir da hereditariedade do pai e da mãe. Então, as firulas que você põe em cima do bolo, é do pai e da mãe. Mas a estrutura do bolo vem do modelo organizador biológico, que é o nosso perispírito.
que é o corpo que nós vamos habitar lá no plano espiritual e que a gente precisa começar a mexer nele desde já. Num livro do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, ele observa uma mulher tirar um cochilo depois do almoço. E ele disse que a mulher era muito bonita. Era a segunda esposa de um psiquiatra que ele foi visitar, e era muito bonita. E ela foi tirar um cochilo. Quando ela se desgruda do corpo, ele leva um susto. Diz que ela parecia uma bruxa de conto infantil. Por quê? Porque o nosso perispírito é aquilo que a gente é no íntimo. Não é aquilo que a gente é aqui na casca, não. Então, muito cuidado com o corpo que nós estamos construindo para poder habitar amanhã. Tá certo? Tudo fica registrado lá. Ele é um HD que registra tudo. Vamos ver o que o Dr. Bezerra de Menezes fala sobre a transição. Ele diz que os acontecimentos nesse período de transição são um convite para a nossa reflexão, como análise à transitoriedade do corpo. Olha aqui, ó, que bonito que era o rapaz. Não é? Olha que porcaria que virou. E todos nós vamos passar por isso. O único jeito de não ficar velho é morrer jovem. Como a lei de conservação quer que todos nós fiquemos aqui vivinhos, nós não vamos morrer tão cedo. Não é? Isso tem o propósito de nos convocar para que nós possamos usar a mente e os corações para lembrar do ser espiritual que nós somos. Todos nós somos seres espirituais. Já vivemos a vida eterna. Todos nós. Alguém conhece corpo sem espírito? Já viu corpo sem espírito? Eu já vi um montão. Claro, no cemitério, nos velórios, tudo corpo sem espírito. Né? Tem. As regiões de sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes que ali ficaram em cárcere privado por muitos séculos. E agora, na grande transição, eles recebem a oportunidade de voltar para a Terra para que eles se voltem para o bem, ou então eles optem pela loucura que eles têm se entregado durante tantos séculos. Olhem, há 20 anos atrás, quantos presos havia no Brasil? Quase 100 mil no Brasil inteiro há 20 anos atrás. Hoje nós temos milhões. Por volta de 3 a 4 milhões de presidiários. Onde estavam essas pessoas antes? Nos umbrais. Chegaram aqui com a mesma tendência de antes. E esta é a última oportunidade. Então, é por isso que nós estamos vivendo esses períodos de turbulência tão grande. Os que teimosamente permanecerem no mal, a benefício próprio deles e a benefício da própria terra, eles vão para o exílio em orbes inferiores, ninguém está dizendo que é no Chupão, que é nesse, em orbes inferiores, onde eles vão lapidar a alma auxiliando seus irmãos de natureza primitiva, da mesma forma que fizeram os de Cro-Magnon, os homens de Cro-Magnon, que vieram de Capela, da estrela Capela. Tá certo? Eles vão habitar corpos mais rudes, como eles tiveram que fazer. Essas pinturas rupestres que nós encontramos hoje nas cavernas foram os nossos irmãos de Capela que nos ensinaram a fazer. Muitas foram eles que fizeram para nos ensinar, com banha de animal misturado com terra colorida. Os que se entregam em benefício caridoso a estas pessoas que sofrem também terão suas dores diminuídas, porque o amor é o grande mensageiro da misericórdia que dilui todos os impedimentos ao progresso espiritual. Emmanuel diz isso de maneira mais simples. Ele diz que o bem que você praticar em qualquer lugar será teu advogado em toda parte. Nunca fica esquecido. Assim como o bem, o mal também. Não é, gente? Se o bem que a gente praticar em algum lugar será o nosso advogado em toda parte, o mal vai nos acusar em toda parte. Certo? E ninguém precisa morrer e chegar um juiz. Não, não precisa. Deus colocou um juiz na consciência de cada um. Imagina, é tudo feito de forma automática. Não tem como. Tá? Vamos continuar aqui com Bezerra de Menezes falando no livro Atitude de Amor. Segundo ele, a implantação do Espiritismo teve um planejamento da espiritualidade delimitado em 3 fases de 70 anos. Na primeira fase, que ocorreu de 57 a 1927, com esses personagens principais, o próprio Kardec, Leon Denis, que foi o seu continuador, e aqui no Brasil,
os dois expoentes mais importantes, que foi Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, eles tiveram a missão de consolidar o perfil definitivo do Espiritismo como doutrina dos espíritos, e não da cabeça de um homem. Tanto que não se chama, a nossa religião não se chama kardecismo, né? Como Confúcio tem o confucionismo que ele criou, né? Maomé tem o maometismo, ou o islamismo, tanto faz. Então, eximiu a doutrina de desfigurações que muito podiam prejudicar a sua feição educativa e conscientizadora, educativa da alma. Então, a alma da educação é a educação da alma para o Espiritismo. O segundo período, de 27 a 1997, nós tivemos estas pessoas, né? Uma ainda temos, né? Quem é essa senhora? Ivone do Amaral Pereira. Foi a maior médium feminina do Brasil, no Rio de Janeiro. A história dela é maravilhosa, maravilhosa. Eu digo que ela foi a Chico Xavier de saia no Rio de Janeiro, né? E algumas mediunidades ela exercia. Chico tinha todas elas, mas algumas mediunidades ela exercia mais do que ele. Por exemplo, receituário médico, né? Que Chico fazia muito, muito, muito pouco. Ninguém precisa falar desse, e também ninguém precisa falar desse que ainda está encarnado, né? Está beirando os 100 anos, mas está aí, forte, né? E a missão deles? É a segunda fase. É o tempo de proliferação. O Chico fez 400 livros, Dona Ivone quase 100, né? Só que muito pouco está publicado. Difundir dentro de um crescimento ordenado e defensivo na elaboração de um perfil filosófico ao praticante, que nos desse uma orientação para praticar o Espiritismo. É essa a função dessa segunda fase de 70 anos. E a terceira fase de 70 anos, que vai de 1997 a 2067, lá no tempo de regeneração, é a etapa da maioridade das ideias espíritas, onde o discurso sem prática tem que ser substituído por renovação, educação moral. Hora do conhecimento descer da cabeça para o coração. Hoje nós conhecemos muito o Espiritismo. Eu tenho um amigo que, se você falar qualquer assunto, ele diz o número da pergunta que está no Livro dos Espíritos. Essa está no 857. Essa está na 356. Caramba, já estudou isso de trás para frente, da frente para trás. Do Evangelho é a mesma coisa. Está na hora desse conhecimento descer da cabeça para o coração. Porque, lembro de novo, é o coração que nos vai levar aos pés do Cristo. Para encerrar, vamos voltar ao Dr. Bezerra. Ele diz que os espíritos que promoveram o progresso em todos os tempos, eles vão voltar a se reencarnar nesta hora que nós estamos vivendo, para acelerar as conquistas não só da inteligência, mas também dos valores morais e espirituais. Aqueles espíritos que fundaram seitas, que fundaram religiões, que fizeram descobertas, eles vão voltar para poder melhorar o que eles fizeram antes. Ao lado deles, benfeitores de outra dimensão, lá de Alcione, entram na matéria para se tornarem grandes líderes e sensibilizarem os carrascos da sociedade. Reencarnastes, agora ele está dizendo para nós, no Congresso em Los Angeles, de 2010, Congresso Mundial de Espiritismo, de 2010, mensagem de Divaldo Franco. Ele está dizendo para nós, reencarnastes para contribuir em favor da nova era. As vossas existências não aconteceram ao acaso, elas foram programadas. Antes de encarnar, lestes o programa que lhes dizia de respeito e concordastes. Nós concordamos em estar aqui exatamente no período de transição. Cada um de nós. Não é a primeira vez que vos comprometestes, não é a primeira vez que a gente compromete coisa para Jesus e pula fora. Mas esta é a oportunidade final para a elevação na imortalidade ou anestesia na ilusão. A gente adora ilusão, né? Como criança pequena, adora ilusão. Vamos botar os pés na realidade. A névoa da matéria, o corpo físico, muitas vezes empana o discernimento, e dificulta a lógica necessária para que a gente possa tomar a ação correta na vida. Mas ficai atentos. Tendes compromissos com Jesus. Nós temos compromissos com Ele. Nós assumimos esse compromisso ao reencarnar. Pensemos nisso e que Jesus nos abençoe.